sobre a questão da aquicultura no Brasil. Uma parte importante do futuro da alimentação da população do mundo está na aquicultura. Existem razões bastante claras e objetivas para isso. Há hoje em dia, em todo o mundo, um grande aumento de demanda por proteína animal, em particular a de pescados. O mercado exportador de peixes e frutos do mar é o maior de proteína animal do planeta em termos de valor e representa cerca de 60% das exportações mundiais de proteína. Aproximadamente, senador Wellington Fagundes, 200 milhões de pessoas do mundo têm o pescado como principal fonte de proteína. E segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, o consumo mundial de pescado em 2012 chegou a 19,2 quilos por habitante, o maior da história. Contudo, essa demanda ocorre no momento em que os rios e oceanos já não conseguem atendê-la, sem que se corra o risco de ameaçar as espécies. Por isso, a importância que nós temos alterando aí nas medidas provisórias de assegurar o seguro de defesa integral para os pescadores, para que eles não pesquem nesse período e tenham direito ao seguro para permitir a reprodução dos peixes. A solução natural para o atendimento do forte aumento do consumo está aonde? Está na aquicultura, atividade cujo crescimento recente se deve justamente ao constante aumento da demanda por esse tipo de proteína animal, até porque a cada dia a população busca alimentação mais saudável. Eu mesmo tenho um problema de peso e a recomendação que recebi dos meus médicos, inclusive o que trata a coluna, é regime. Como diz no linguajar popular, é fechar a boca em vez de comer qualquer tipo de alimento. Eles recomendaram peixe e, naturalmente, frutas, legumes. Segundo a FAO, em razão dessa demanda, a produção pesqueira mundial atingiu 157 milhões de toneladas em 2012. A agricultura teve participação expressiva e contribuiu com 48,9% desse total. A própria FAO estima que a contribuição da agricultura para a produção de pescado deverá chegar a 62% em 2030. Assim, a agricultura chamada de Revolução Azul continuará a ser um dos melhores agronegócios do mundo, que movimentou 144 bilhões de dólares em 2012. Além disso, dará contribuição expressiva para a diminuição da fome e da pobreza do mundo de forma sustentável e ajudará, inclusive, a saúde da humanidade. O seu crescimento tem sido célere e assim continua. A agricultura representava apenas 13,4% da produção mundial de pescado em 1990. Passou para 25,7% em 2000, para 48,9% em 2012. O crescimento anual da atividade nos últimos 6 anos foi de 4,93% contra apenas 0,9% da pesca. Hoje, 50% do pescado, como aqui mostramos, vem dessa área, ou seja, a arte importantíssimo que nós temos aqui discorrendo sobre a aquicultura. Certamente essa disparidade deve estar relacionada ao aumento da demanda e à dificuldade da expansão da pesca. Nesse cenário em que a China é campeã, com 60% da produção mundial, o Brasil aparece em 12º lugar no ranking com apenas 1,1% do total produzido. Contudo, é a primeira vez que nosso país aparece em 2º lugar nas Américas, atrás apenas do Chile, que ocupa o 8º lugar na produção mundial. Nosso potencial de participação nesse rico e promissor mercado é excelente, pois temos uma extensão costeira de mais de 8.000 quilômetros, uma zona econômica exclusiva, marítima de 3,5 milhões de quilômetros quadrados e 13% da água doce
do mundo, do planeta. A legislação brasileira autoriza a utilização de até 1% da água da União, aí incluídas as do reservatório, de usinas hidrelétricas e as de estuários, para a instalação de parques aquícolas. Trata-se de um potencial de 5 milhões de hectares a ser explorado de forma organizada e sustentável. Em 2013, o Ministério da Pesca e Agricultura licitou 900 hectares de lâmina de água para a produção de pescado. Esses novos parques aquícolas, distribuídos por 3 estados, permitirão a expansão da produção com mais de 210 mil toneladas de pescado por ano. Mais de 92% dessas áreas foram concedidas de forma não onerosa, seja sem exigência de pagamento por uso e beneficiam aquicultores, familiares, moradores de comunidades ribeirinhas. Por isso sou fã dessa produção de peixes. A expectativa é de que a cessão dessa área resulte na criação de cerca de 10 mil empregos, mas a dificuldade a vencer. Sim, há dificuldades a vencer, como, por exemplo, a demora na emissão de licenças ambientais que vem sendo trabalhado exaustivamente pelo setor junto ao governo federal. Em setembro de 2013, foi aprovada uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, senador Hélio Fagundes, CONAMA, simplificando o licenciamento de empreendimentos aquícolas, que merece aqui os nossos parabéns. Além disso, a nossa produtividade ainda é baixa, mas estamos avançando. Os dados da FAO informam que a produção média por pescador ou fazenda aquícola na América Latina é de 6,6 toneladas por ano, contra, vejam bem, 24,7 toneladas por ano na Europa. Há bastante por fazer para chegar a produzir os 20 milhões de toneladas que o FAO prevê que o país precisa, deve e tem potencial. Achamos que podemos chegar a isso até 2030. Atualmente, produzimos 2,5 milhões de toneladas por ano, dos quais 707 milhões provêm da onde? Da aquicultura. Senhor presidente, o nosso PIB pesqueiro atinge 5 bilhões de reais e mobiliza 800 mil profissionais, entre pescadores e aquicultores. No total, essa atividade proporciona 3,5 milhões de empregos diretos e indiretos. Com o objetivo de aumentar essa produção, o Ministério da Pesca e Agricultura está recolhendo, até 20 de março, sugestões para a elaboração do Plano Safra, da pesca e aquicultura. A exemplo do que foi feito em 2012, quando o plano lançado previu recursos de 4,1 bilhões de reais para crédito e investimento nessa atividade. O Plano Safra de 2012 teve entre seus objetivos a inclusão social, principalmente. Naquele momento, cerca de 1 milhão de trabalhadores tiravam sua renda do pescado. Dado esse potencial de geração de emprego e renda, uma das metas do plano era beneficiar de imediato 330 mil famílias, retirando 100 mil delas da linha de pobreza. Entre os mecanismos previstos para isso estão, naturalmente, assistência técnica e treinamento, essenciais no aumento da produtividade. Entre as ações realizadas no âmbito do Plano Safra, o Ministério habilitou 1.353 propostas para o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil em 2013. As propostas foram apresentadas por municípios ou consórcios intermunicipais interessados em receber equipamento para a construção de viveiros, escavados em pequenas propriedades rurais, visando a criação de peixes com uma atividade adicional dos agricultores. As prefeituras e consórcios aptos a receberem máquinas têm como pré-requisito implantar programas municipais de apoio ao desenvolvimento da cadeia produtiva da aquicultura familiar. Essa iniciativa dá às prefeituras amparo legal para construir viveiros escavados nas propriedades rurais com todo o apoio do governo federal. Outro aspecto fundamental para a expansão da aquicultura brasileira, tanto no âmbito familiar
quanto na atividade de maior escala é o desenvolvimento de novas tecnologias e o seu aperfeiçoamento, além da capacitação, claro, de aquicultores. Nesse campo, senhor presidente, aparece a Embrapa, por meio da Embrapa Pesca e Aquicultura, que tem hoje 92 servidores, dos quais 29 com doutoramento nos seus respectivos campos de conhecimento. Senador Wellington Fagundes. A sede está sendo construída em área doada pelo governo do estado de Tocantins, por exemplo. Uma bela sede com previsão de inauguração no segundo semestre desse ano. Ela contará com 14 laboratórios, 13 campos experimentais, além de instalação para capacitação de aquicultores. Será no estado do Tocantins, com a instalação desse prédio e com toda a estrutura adequada, que vamos expandir esse importante processo de crescimento da pesca no Brasil, entendo eu, senhor presidente, com muito mais força a partir desse ano. Penso que estamos no bom caminho. Além da riqueza que essa atividade em si representa, ela tem a capacidade de atender às necessidades de alimentação da nossa população com proteína saudável e de gerar emprego e renda para as famílias mais pobres. Espero, aqui estou terminando, senhor presidente, que apesar das dificuldades econômicas que estamos atravessando, que vivemos e é verdade, é fato, está aí. Eu não sou daqueles que nega que a parte da população tem ido às ruas. E nós temos que ouvir o que eu sempre falo, o rufar dos tambores da rua. O governo federal tem que, rapidamente, elaborar e financiar um plano safra capaz de manter em alta essa atividade econômica tão importante para o país e nos colocar no mais alto degrau do ranking da produção mundial de pescado. Ao finalizar, presidente, Wellington Fagundes, gostaria de cumprimentar a Frente Parlamentar Mista em defesa da pesca e agricultura, na pessoa do seu presidente, deputado, meu amigo, qual colaborou com esse pronunciamento, deputado Kleber Verde. A reinstalação da frente aconteceu no dia 11 de março e, na ocasião, seu presidente frisou a importância de que as ações legislativas, aí vem as palavras dele, possam encontrar caminhos para o fortalecimento desse setor, que é um dos mais importantes da economia. Todos sabemos que uma das questões que preocupa a Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores é o seguro-defesa. O presidente da Confederação, Abraham Lincoln, pediu ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, naquele dia a derrubada do dispositivo da medida provisória que muda as regras do seguro-defesa. Felizmente, o governo já está mudando e atendendo esse pedido na figura dos relatores Paulo Rocha, senador, e o deputado Zaratini. Senhor presidente, concluo dizendo que concordo com as ponderações feitas junto ao presidente, que seguro-defeso não é seguro-desemprego, ele dizia, presidente dos pescadores, que o defeso não é do homem, o defeso é da espécie, é do peixe que tem que ser protegido. Concordo com sua ponderação e quero aqui reiterar meu total apoio a você, Abraham Lincoln, presidente dessa importante confederação, e reitero mais uma vez aqui que estou do lado dos pescadores e haveremos de travar um bom debate, um bom combate nessa história das MPs, no sentido que os pescadores não sejam prejudicados. Pelo menos foi o que me disse hoje o líder do governo Pimentel, o líder relator Paulo Rocha e também o deputado Zaratini, os quais vamos conversar mais para aprofundar esse tema na volta aqui do feriado do dia 21. Enfim, senhor presidente, pois sei o quanto essa questão é importante para os pescadores. Inclusive, apresentei emendas para que os direitos dos pescadores sejam preservados.